Queridos irmãos, boa noite. Sejamos todos bem-vindos nesta noite para uma reflexão, um estudo realizado pelo Dr. Sérgio Lopes, palestrante e militante espírita. Ele é um profundo estudioso dos evangelhos. Discorreremos essa noite sobre o Evangelho de Mateus. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Pois que aparecerão falsos profetas, falsos cristos, e realizarão grandes sinais, maravilhas, para se enganar até mesmo os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Estamos vivendo, meus irmãos, uma época muito difícil, uma época de medo, de ansiedade, de insegurança. Parece que estamos presenciando vivamente essas palavras de Jesus. Que essas palavras elas nos chegam com mais força ainda nos tempos atuais. Porque olhamos ao nosso redor e vemos as guerras, e vemos as pestes, e vemos as fomes, e vimos tudo aquilo que Jesus estava falando. Eu vos convido agora para uma reflexão acerca dessa passagem do Evangelho que Jesus proferiu há mais de 2000 anos atrás, segundo a visão espírita e não uma visão profética. Obviamente, nós vivendo num país laico, onde cada um de nós pode ter o culto em que desejarmos, algumas denominações religiosas, muito valorosamente, levam mais para o lado profético. Mas neste estudo realizado pelo Dr. Sérgio Lopes, ele traz mais para o lado da doutrina espírita. Então Jesus pode ter nos dito muito mais do que aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Que haverá, quando ele fala de tempos difíceis, de guerra, de fome, nós entendemos como uma previsão de tempo, né? Que ele estava tendo uma premonição, ele estava vendo um tempo que iria chegar. Mas Dr. Sérgio Lopes nos convida a fazermos um entendimento sobre essas mudanças dentro de nós, no nosso espírito, porque quando a gente vê essas frases assim, elas soltas, elas parecem que nós estamos nos encaminhando para o juízo final. E que iremos para o fogo eterno ou que iremos para o céu. Que nós estamos diante de uma possibilidade de nos salvar ou de nos perdermos para sempre. Então ele nos propõe uma visão num âmbito de uma revolução planetária, mais dentro de nós. Ele em nenhum momento assim é trazido para esse lado mais profético, né? É uma transição interior. O que vai acontecer com nós, o que vai acontecer com as nossas guerras internas, muitos de nós mesmos, inclusive no nosso meio espírita, tentamos descobrir a data final, a grande data, o grande acontecimento. Mas Jesus deixou bem claro, nem mesmo o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem o dia que isso vai acontecer. Nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer no dia de amanhã, não sabemos se vamos acordar, se vai nos acontecer alguma coisa, quantos impérios, quantas coisas a gente adormeceu e no outro dia, falência, morreu tal artista, faleceu o seu fulano, pessoa conhecida,
pessoas gozando de excelente saúde. Quantas vezes um jogador entrou em campo, jovem, com todos os cuidados que um ser humano pode ter, tem um infarto fulminante e não sai do campo. Então, o dia da manhã, realmente, nós não sabemos. Então, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos acercaram de Jesus e estavam lhe mostrando um grande templo que estava sendo construído, né? Uma fortaleza. E Jesus disse a eles, perguntou a eles: pois eu lhe garanto que não vai ficar pedra sobre pedra, que todo esse templo, toda essa construção será derrubada. A que Jesus estava se referindo, podemos entender como a nossa casa interna, caminhos que nos mostram o nosso templo interior, mostrando que uma construção forte para a sua época poderia ser destruída e não ficar pedra sobre pedra. Assim, nós também construímos o nosso templo interno. Nós chegamos aos nossos 40, 45, 50 anos, né, com a nossa vida pronta, né? Nós temos lá a nossa casinha, temos o nosso carro, temos tudo aquilo, estamos prontos, nossos filhos estão criados, achamos que está tudo na mais perfeita ordem. De repente, alguma coisa acontece, né? Pode ser uma doença, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, nosso mundo cai. Minha filha, você está com câncer. Meu Deus, eu tenho um atestado de morte. A gente cria os filhos com muito amor, né? Aqueles bebezinhos tão lindos que vêm para os nossos braços. Criamos eles, imaginamos algo grandioso para eles. É que eles vão seguir aquela profissão que a gente sonhou, vão casar com aquela moça, com aquele rapaz que a gente sempre sonhou. E nós estamos, meu filho cresceu, estudou, e de repente o filho toma um outro rumo. Essa mãe se desconstrói. O templo interior dessa mãe, desse pai, né? Porque os pais hoje em dia são muito atuantes, se desconstrói. Nós estamos lá com um casamento de 30 anos de idade, né? Dona de casa, nunca trabalhou fora, só cuidou do marido, dos filhos. E a gente pensa assim, mas tô com a minha vida tranquila agora. Aí chega o marido e diz: querida, me apaixonei por uma outra moça, tchau, tô indo embora. Então Jesus se referia, na visão desse estudioso, a esse tipo de construção. Nós temos nos construímos durante a nossa vida, coisas que se desconstroem com o tempo, que nada é eterno. Então, enquanto Jesus caminhava com os discípulos, ele mostrava a construção, que parecia indestrutível para a sua época, que parece ser uma construção sólida e definitiva. E Jesus disse assim, que esse templo parece uma construção sólida, e ele será totalmente derrubado. Ele estava falando do estado de impermanência. Nada é permanente. Tudo sofre evoluções, tudo muda, né? Tudo é impermanente na nossa vida, nada é para sempre. Por isso que quando nós estiver bem, quando nós não estivermos em situação de guerra e murmúrio de guerra, devemos exercer a caridade e o amor ao próximo. Todas as vezes que nós edificamos um templo definitivo como uma pessoa absoluta, pronta, não sobra pedra sobre pedra. Todas as vezes que a gente pensa que eu estou pronto, nada mais vai me abater. Ledo engano. A notícia que a vida nos dá é que nós estamos em permanente transformação. Há 30 anos atrás, era impossível nós imaginar tudo o que está acontecendo. Imagina a gente sair nós temos o mundo na palma da mão com o celular.
nós sabemos de tudo o tempo inteiro. E quem se cristalizou, que não adquiriu conhecimento ou que manteve a sua postura rígida, definitiva, não sobrou pedra sobre pedra. Porque essa pessoa, ela se amargura. Imagine, as coisas estão acontecendo em tempo real e ela está lá no seu casulo. Essa pessoa não evoluiu, ela foi atropelada pela velocidade do tempo. E segue. Jesus ainda diz: muitos virão em meu nome e enganarão até mesmo os eleitos. Porque quando nós estamos na noite de nossas vidas, quando a nossa estrutura está ruindo, nós nos agarramos a todo e qualquer tipo de promessa. Quando alguém nos promete, olha, vamos em tal lugar, fazer tal procedimento, que a sua vida vai mudar. Na internet está cheio disso. Vamos fazer tal coisa, vamos ir a determinada religiosidade, vamos ter determinada conduta, que isso vai mudar. Mas não condiz com a doutrina espírita. Quando nós estamos num estado de desamparo, a sensação que nós temos é que nós precisamos ser salvos. E aí nós nos agarramos a qualquer promessa que uma pessoa estranha possa vir nos fazer. Mas a doutrina espírita nos ensina que não existem caminhos seguros nesse momento. Que alguém pode vir me prometer qualquer coisa, mas foi bom para ela. Para mim pode não ser, né? Nós temos essa necessidade de resposta, nós temos essa necessidade de caminhos seguros. E o que Jesus chama de falso profeta? Quando alguém vem nos oferecer alguma coisa, quando nós estamos em momento de desconstrução, quando nós estamos em sofrimento, aí vem o falso profeta e por R$6.000, 5.500, eu arrumo a tua vida. Por qualquer coisa que vai me trazer compensação monetária, eu arrumo a tua vida. E ainda promete, eu vou trazer seu amor, você vai prosperar muito, vai cair muito dinheiro na sua conta. E a gente, iludido, né, não cai na conversa e acaba se afastando. Então Jesus nos chama a atenção para que sejamos cautelosos com tudo aquilo que parece salvador, que vai nos tirar das aflições. Porque militar na doutrina espírita é saber que não é nada fácil, que quando nós adentramos pela porta da casa espírita, nós adentramos despedaçados, cai num tijolinho aqui e outro ali. E nós aqui na casa espírita não prometemos nada de especial, apenas você vai tomar a sua água frutificada, você vai passar pelos tratamentos que a casa espírita oferece. Você tem que vir à casa espírita, você tem que ouvir as palestras, e ouvindo as palestras e participando do estudo, a pessoa vai entendendo, e aquele problema que era tão difícil passa a ser mais leve, toma uma outra proporção, menor. Então não é que o problema foi resolvido porque ela estava frequentando a casa espírita. O problema foi resolvido ou amenizado porque essa pessoa trabalhou para si. Ela veio à casa espírita, ela participou da casa espírita, ela entendeu, ela refez todo aquele processo, ela repaginou o seu eu interior e ela acabou vencendo aquela situação. Não existe salvação sem trabalho, podemos dizer assim. Se nós não trabalharmos em favor de nós mesmos, promessas, milagres e curas definitivas não existirão, porque nós somos espíritos jornadeiros de várias reencarnações. Muitas vezes o que nós estamos passando
Nem foi, a gente nem conseguiu. Esse problema aqui a gente está trazendo de outra vida. Estamos apenas aprendendo a lição, tomando aquela palmadinha que a gente devia ter tomado na reencarnação passada. Vamos tomar uma chinelada agora, para nós aprendermos com a dor. A dor, ela não é um castigo. A dor é um ensinamento. Quando um professor, quando o aluno chega no final do ano com uma nota alta, uma nota ótima, não é motivo de orgulho para, eu sou mais inteligente. Não, ele batalhou, ele estudou, ele está com aquela nota alta porque ele teve mérito de ter aquela nota alta. Nós ainda somos muito inseguros, mesmo sendo espíritos jornadeiros, né, caminhantes, ainda estamos muito inseguros diante das nossas dores. Ainda estamos muito inseguros diante dos nossos sofrimentos. Ainda nós não acreditamos que nós somos capazes de encontrar dentro de nós, que o Cristo vive em nós, que a nossa consciência é o nosso Deus. Que nós temos uma consciência turbulenta, uma consciência abalada, ela vai nos manter no inferno de almas, no inferno aqui na Terra. O Espiritismo não tem nada a ver com propostas de curas mirabolantes. Jesus instruía: não vos engane, é necessário que haja conflito. Ouvimos muito mais do que rumores de guerra. Quando vem o conflito, quando vem o rumor de guerra, é só o rumor, ainda não é a guerra. E nós já estamos chorando, nós já estamos nos alardeando. O fim do mundo acontece todos os dias. O fim do mundo, as pessoas que vivem em regiões de terremotos sempre aconteceu, maremotos sempre aconteceu, fome, pestes sempre aconteceram. Não é uma previsão de agora. Sempre houve, a humanidade sempre esteve cercada de guerra. Sempre houve épocas. Nós, ultimamente, aqui no Brasil, graças a Deus, nós não podemos nos queixar. Nós não tivemos, sim, algumas catástrofes, mas nós tivemos a solidariedade. O povo brasileiro foi lá e ajudou. Foi feita campanha, foi arrecadado alimentos, foi arrecadado colchão. A televisão mostrou o tempo inteiro. Pessoas deixaram seu trabalho, suas férias. Em vez de passar férias na praia, foram lá ajudar a reconstruir várias cidades que foram destruídas. Mas nós não temos guerra, nós não temos terremotos, acontecem acidentes, porque nós estamos na Terra, não estamos num lugar perfeito. Mas em relação a outros países, né, que essas guerras violentas que estão tendo agora, nós temos que agradecer muito. Então, para quem vive em lugar de guerra e terremoto, o fim do mundo acontece todos os dias. Simplesmente cai uma bomba, extermina-se tudo ali. Mas não é o fim. Não é o fim. Não é o fim porque aquela pessoa que desencarnou naquele acidente, a vida continua. Ela vai ser socorrida, ela vai ganhar mais tarde um novo corpo, uma nova oportunidade e vai voltar. A vida continua. Jesus não desampara ninguém em momento algum. Então nós temos, graças a Deus, muitas oportunidades na nossa vida. E nós estamos aqui justamente nesse construir e reconstruir diário. Todos os dias. Muitas vezes nós fizemos um plano, aquele plano não dá certo, não era para ser, por um motivo ou outro não deu certo. E a gente acha que está em grandíssimo sofrimento. Não, é só para a gente aprender, é só um carinho do nosso Pai, porque nós botamos nossos filhos de castigo, nós ensinamos para ele o que é certo e errado,
mas nós não podemos aceitar? Então, meus irmãos, vamos agradecer por todos os momentos difíceis em que nós estamos passando, em que nós passamos, rever nossos conceitos. Se porventura tivermos algum perdão a pedir, peçamos, não deixamos para amanhã, porque o dia de amanhã nós não sabemos, nem o Filho do Homem sabe. Então, se nós tivermos alguma coisa em nosso coração que tenha necessidade de ser corrigido, o momento é hoje, o momento é agora. Não vamos também ficar nos alardeando porque perdemos alguma coisa, né? Porque a vida ela é assim, ela é um eterno construir e desconstruir. O próprio Mestre nos deu o exemplo, ele mesmo disse, esse templo vai cair, vai ruir. Ele quis se referir a nós. Lógico, tem outras visões a quais nós respeitamos também, mas para nós, nesse momento, na doutrina espírita, cabe aqui o templo a que Jesus se referia, era o templo do nosso corpo. Então, muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e que a paz e a luz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Que assim seja.